No dia 6 de julho desse mês, eu acabei perdendo meu pai por uma dolorosa campanha de tratamento de insuficiência renal. Apesar da dor da saudade, fica a lembrança dos bons momentos. Meu pai fez muitos sacrifícios para mim e para minha mãe, o que é o que me frustra, pois ele não aproveitou a vida. Mas nisso me vem a frase que ele repetia: é o dever de um homem, e um dia vai ter de cumprir esse dever. Dever é a palavra que definiu meu pai a vida toda, e o preço do dever cobrou a saúde dele. Dever é o senso moral e ético que temos com aquele à nossa volta. E é assim que começa a apresentação de Chou no Mishuki, em português, O Último Voo das Borboletas. No Brasil, sendo produzido pela Pipoca e Nanquim. Olá, eu sou o Insôniaco, e esse é o Insôniaco Reviews. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar uma das mais belas obras que trata do fim do período Tokugawa. A obra de Kan Takahama começa com um casal de crianças comentando sobre borboletas nascendo no verão, e a próxima cena corta para um homem adulto sentado em frente à sua casa e uma mulher a fumar pela janela. Mais tarde somos apresentados ao típico distrito de Luz Vermelha, em Mariwama, na ilha de Kyushu, onde vemos homens, e provavelmente alguns samurais devido a seu penteado Chonmari, falando de yujos, termos para prostitutas na época. Dentro da casa, vemos as yujos e taiyu, prostitutas de níveis variados, conversando e se preparando para receber clientes. Nisso é vista a nossa personagem principal, chamando sua assistente, Tamao. O nome da personagem é Kisho, algo como borboleta amarela ou borboleta dourada. Nisso, a yujo mais velha fala sobre escolher os clientes e que ela não deveria ter de ir às Holandas para agradar clientes. As Holandas que elas se referem é a ilha artificial de Dejima, feita para comércio, já que japoneses não permitiam a presença de gaijin no solo japonês. Hoje tal ilha é terraplanada e pertence a Nagasaki. A yujo tenta fazer companhia ao velho samurai teimoso que busca Kisho. Ele, bêbado, queima a yujo com sake sem querer. Kisho chega rapidamente e acalma o samurai, enquanto leva para seus aposentos. Apesar de colega, a yujo chama de fingida. O samurai dorme. Kisho se retira dos aposentos e vai ver sua colega, que pergunta como ela tem esse poder de influenciar os homens, e se ela sabe o segredo deles. Ela apenas responde, que só escuta o que eles querem dizer. No outro dia, as yujos são acordadas, e Kisho lê as cartas e os presentes que ela recebe. Tamao tenta recolher o saco de dinheiro que Kisho gera, e é obrigada a pedir ajuda. No outro dia, ela acorda numa cama ocidental. Ela estava a dormir na cama de Dr. Thun, um médico holandês, chamado Antonius. Antônio dá a ela uma tapeçaria, pois temia dar um vestido ocidental, e deixá-la em maus lençóis com os samurais. Dr. Tu entrega também alimentos mais saudáveis dedicado ao irmão dela. Sua mestra questiona a história do irmão, a qual ela desconversa. À noite, o homem busca a companhia de Kisho e entrega o soldo de seu domínio. Ele vai a Osashiki, o quarto mais caro do lugar. Ele se ofende ao ver Kisho com um presente ocidental e decide ir embora. Kisho rapidamente o acalma e começa a analisá-lo, descobrindo que ele era da região de Chosu e um legalista no lado da futura guerra que irá acontecer. Minutos depois, Kisho escuta o homem desmaiar e socorre, pedindo ao Dr. Thun. O Dr. Thun agradece ela por saber tratar diabetes. O homem escuta pacientemente enquanto o médico vai embora. Ele pergunta se ela acha que o Japão não tem jeito. Ela responde de forma otimista ao mesmo. No outro dia, ela vai a Dejima e pergunta ao Dr. Thun se o procurou. Ele confirma e diz que sentiu um pouco de ciúmes. Kisho é um senhor namorando uma yujo, dizendo que irá comprar a dívida dela, e eles serão felizes juntos. Pensando na vida, à noite ela vê Tama, a assistente, caindo de sono, e leva ela até a cama. No outro dia, Dr. Thun fala com o homem dizendo que é câncer no cérebro. Seu filho mais tarde pergunta se tem alguma solução, e ele diz que será difícil, pois é algo que ainda está em estudo. O filho dá uma solução, dando uma opção de anestésico, e explica que o pai dele era praticante de medicina oriental. Dr. Thun explica que levaria um tempo até descobrir a área exata do tumor, e ele pergunta que quem faz aquela comida maravilhosa, e o rapaz explica que de manhã é o empregado, e à noite é ele, já que perdeu a mãe há alguns anos. Dr. Thun fica curioso em saber onde ele compra pão e salsicha, e diz que o empregado traz de tempos em tempos.
Dr. Tun convida ele para estudar em Seitokukan, a primeira escola de medicina ocidental do Japão. O rapaz fica feliz em saber dessa possibilidade. Dr. Tun visita Kisho e o doutor questiona por qual razão ela esconde a vida que ela leva para seu irmão, se ela paga as contas. O doutor fala sobre o prognóstico não ser bom do irmão dela, e ela fica angustiada. Ele avisa que convidou seu sobrinho de nome Kenzo para a academia médica, e ela fica com orgulho. À noite vemos Kenzo cuidar de seu pai e prometer restaurar o nome da família. Kenzo fala de uma mulher que enganou seu pai e depois muda de assunto sobre planos. Kenzo lembra que ela deveria ser grata, já que ela só viveu nessa casa pois seu pai pagou. No outro dia, vemos ela lavando o cabelo, um ritual muito especial no evento. E uma das Yujo vê bolhas em sua mão. Kisho pergunta e a dona do bordel diz que também viu. Diz que a Yujo fala que foi mordida de um mosquito borrachudo. E ambas torcem que não seja pox, vulgo sífilis. Na outra cena, vemos o Dr. Tun ensinando seus alunos na academia, falando sobre as fases da sífilis. Kenzo responde corretamente. Dr. Tun o elogia. Kenzo faz um amigo e colega que o convida para ir ao distrito de Luz Vermelha. Ele fica sem graça enquanto Yujos provocam. Seu amigo provoca ele perguntando se ele só conheceria corpos masculinos, até que Kisho, a Taiyu, aparece para todos. Kenzo reconhece ela por outro nome, Konoha, e o seu deixa sem reação. A mulher que abandonou seu pai à sorte. Ele foge para um templo e escuta Kisho e Tamal subindo. Elas vieram rezar pela sua colega Yujo e pedir ajuda ao Kami, divindade do tempo. Kenzo cogita em atirar uma pedra, mas muda de ideia no exato momento em que ela agride com o guarda-chuva um homem que estava a enganar uma Yujo com promessas. E avisa a mulher que ele fazia isso daí com todas. Ela demonstra raiva e fala que sua colega, mas resolve ficar em silêncio. À noite, Kenzo fala de lembranças com seu pai e sonha com Kisho, onde ele se sente pressionado. Ele acorda no outro dia e vai estudar holandês no outro quarto. Ele vê as peças que mandou seu empregado vender e ele vê todas intactas. O empregado enrola para falar, mas ele explica que nada dessa casa foi vendido ao longo dos anos. Konoha se revendeu ao bordel para que não faltasse nada para Gen e Kenzo. Ela pagava com seu corpo para que não faltasse dinheiro algum à casa. Ao questionar os motivos, Kenzo escuta um barulho. É seu pai caído. Kenzo chama um homem de inteira para carregar seu pai, o Dr. Tun. Kisho recebe a notícia do Dr. Tun. 10 dias é o limite de vida de Gen. Ela tenta se preparar emocionalmente para o que irá acontecer. Ela tenta pagar o Dr. Tun com cor, mas ele pede um beijo, que ela recusa e pede desculpas. À noite, ela bebe e diz que não adianta qual oferenda ela faça, nenhum dos deuses a escuta. Ela questiona se deve pedir a Santa Maria, conhecida como Santa Maria para nós. Ela pede a Tama companhia para a noite, pois não deseja que o amanhã chegue. Kisho é chamada no outro dia e recusa ir, pois teme o ódio dele. A dona do bordel acalma ela dizendo que isso não seria verdade, e ela vai ver o Dr. Tun e Gen. Ela beija Gen nos lábios como uma amante sente falta de seu amado, e isso o Dr. Tun estranha. Na próxima cena, vemos a memória de Kisho tendo sua liberdade comprada por Gen, onde ela fala com a dona do bordel que ele era um bom homem. Na próxima cena, vemos o Dr. Tun relatando a hora do óbito de Gen e um jovem Kenzo engolindo o choro de perder o pai. Ao longe, vemos Kisho a sofrer ao saber o fim de Gen. Vemos Kenzo sendo acalentado com comida pela perda de seu pai, enquanto Kisho se prepara para uma festa onde ela irá receber membros proeminentes estrangeiros. Na festa, ela encontra o Dr. Tun, onde ela o agradece por tudo. Tun pergunta se era assim que ela enganava ele. Ele junta as peças que ela tinha muito conhecimento de medicina, pois era esposa de um médico. Gen não era irmão, era um marido doente que ela pagava as contas. Ela pede desculpa e se retira. É vista chorando em prantos. A dona do bordel diz que ela e Kisho são iguais, e o mundo é cruel. Ela revela que o marido dela se matou. Kenzo revela seu pai, enquanto decide concluir a medicina. Kisho, a protagonista do mangá O Último Voo das Borboletas de Kan Takahama, personifica o arquétipo clássico da prostituta com coração de ouro. Como uma Taiyu, uma cortesã do Japão feudal, Kisho é inicialmente rotulada e estereotipada pela sociedade como objeto de prazer devido à natureza do seu trabalho. No entanto, ao longo da história, a verdadeira essência de Kisho é revelada, mostrando sua natureza compassiva e seu coração generoso. Apesar de estar envolvida em uma profissão considerada limitante,
Kisho transcende as expectativas e estereótipos associados a seu papel. Ela não é apenas uma mulher talentosa e desejada, mas também demonstra uma profunda compreensão das emoções humanas e uma habilidade notável em confortar e apoiar aqueles ao seu redor. Sua empatia genuína é a maneira como ela se importa com o bem-estar dos outros, ou além do que poderia se esperar de alguém em sua posição. Assim como outros exemplos notáveis do arquétipo Rory with the Heart of Gold, Kisho não escolheu livremente sua profissão, mas foi levada a ela por circunstâncias desfavoráveis. No entanto, sua essência nobre e virtuosa brilha através de suas ações e atitudes. Ela não se contenta apenas em cumprir seu papel como uma Taiyu, mas busca genuinamente trazer a felicidade e conforto para aqueles que a rodeiam. Kisho, a Taiyu, tem um coração de ouro, representa a resiliência e a força de caráter em face a adversidades. Sua história nos lembra que as pessoas não devem ser definidas apenas por sua ocupação ou aparência, mas pelo conteúdo de seus corações e suas ações altruístas. Gen e Kenzo são personagens subjetivamente importantes na história, mas Kisho, com Konoha, toma posse de toda a narrativa da história. Gen sendo o amor e o norte moral de Kisho, e ela fazer o que faz. E Kenzo sendo o antagonista com ressentimentos. Em abril de 1870, no bairro de Orai, na cidade de Mariuana, os homens falam de uma nova Taiyu parecida com Kisho. As Yujas estranham o jovem pedir por Kisho, já que ela já tem certa idade para ele. Vemos uma Tamao já adulta na sala, e vemos um homem com roupas ocidentais. Aí reconhecemos que é Kenzo, já adulto, sendo recebido por Kisho. Kisho reconhece já como um homem feito, e ele diz que lutou na Guerra do Ano do Dragão, Guerra Boshin, a guerra que acaba com o shogunato e devolve poder ao imperador. Hoje, Kenzo é professora assistente na Escola de Medicina de Tóquio graças ao Dr. Tun. Ela fica feliz em ouvir isso, e ela explica que foi esse motivo que demorou a chegar até lá, e diz que está na hora de buscá-la. Ele diz que sentia culpa e vergonha de não ir mais cedo, e hoje ele diz que está na hora dela voltar à casa deles. Isso soa como uma proposta de casamento. Ela fica envergonhada e ele fica sem graça e explica que era para cuidar da memória de seu falecido pai. Ela repreende dizendo que isso é o tipo de coisa dizer uma Taiyu. Ele diz que ela é dela. Ela agradece e corrige dizendo que belo é o jardim, as conversas que o mundo, lá fora, a deprime. Ela nega a proposta e encerra por conta própria, e diz para o dinheiro ser devolvido ao rapaz. Ela diz que a comida é boa e deve ser aproveitada. Kenzo pergunta, o pai dele era tão sério e não parecia ser do tipo de homem que frequentava bordéis, e viveu só desde que a mãe dele morreu. Ela explica como conheceu o pai dele. Eram vizinhos, e o pai dela vendeu ela para o avô de Kenzo por dívida. E ela foi comprada pelo bordel. Quando fez 16 anos, ela foi para a gaiola, que é como chama as meninas expostas, e adoeceu. O médico que a tratou foi Gen. No começo era a saudade dos amigos, depois ela se apaixonou por ele de verdade, e ela pede desculpas por fazer Kenzo infeliz. Eles se despedem. Tamao pergunta por que ela não foi com Kenzo, já que sua dívida está sendo quitada em breve. Kisho disse que era o lugar que ela deveria estar. Ela chama Tamao agora pelo seu nome de Taiyu e diz que quando ela for embora daqui, que ela deve usar o dinheiro dela e encontrar um bom homem e uma casa. Tamao vai embora e Kisho olha para o pulso onde bolhas borrachosas mostrando sinais de sífilis se encontram. Ela diz que em breve estará com Gen e isso traz a paz. Kenzo diz que voltará e se despede chamando Kisho pelo seu verdadeiro nome, Konoha. O último voo das borboletas era para ser uma história em arquétipo de uma prostituta com coração de ouro, mas termina sendo uma história falando sobre o dever e o preço do dever. Meu pai não era uma prostituta, tampouco japonês, mas levou o preço do dever dele comigo e a mãe até as últimas consequências, assim como Kisho levou a Gen e Kenzo. Apesar disso, a obra deixa alguns questionamentos. Kantakahama se baseou em A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, para fazer o último voo das borboletas, ou em Mistérios de Paris, de Victor Hugo? Fica a dúvida, mas serve para uma boa narrativa. Eu sou Insônia, e esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar. Boa noite, e não me esquecendo, até logo, pai. Te amo ontem, hoje e sempre.